Ah, o sol está lá no céu acima, lindo. Mas se você fosse um medieval, como acha que lidaria com a precária infraestrutura de água, vulnerabilidade de culturas e alimentos e a má preparação para a saúde? Essa é uma lista de problemas que ainda enfrentamos na Inglaterra moderna quando há pouca quantidade de sol. Mas se está ruim agora, deve ter sido muito pior naquela época. Deve-se notar primeiro que para os medievais, o verão era uma época movimentada do ano, especialmente para os camponeses. Não havia descanso em espreguiçadeiras nem passeios ao redor do Lago dos Patos do Senhor, saboreando uma cerveja gelada. Hoje vamos viajar de volta à Idade Média e ver como os medievais lidavam com o calor do verão. Então você acha que sabe tudo sobre cavaleiros, castelos e reis? Prepare-se, pois estamos iniciando um canal de história dedicado ao Império Romano. Eu sei o que você está pensando. Império Romano não é antes das minhas lendas medievais favoritas? Bem, sim, mas fique comigo. Roma é onde tudo começou. Da queda do Império à ascensão dos cavaleiros medievais é uma história interligada. Se você está pronto para aprender sobre este incrível período, junte-se à festa da toga em nosso novo canal, o Império Romano. O desvio na sua jornada histórica valerá a pena. Deixarei um link na descrição abaixo. E agora para o vídeo de hoje, bem-vindo à loucura medieval. O calor está a todo vapor. Na enciclopédia Etimologias, escrita por volta de 625, o bispo Isidoro de Sevilha explicou que o verão derivou seu nome de calor queimado e seco. Pouco mais de 500 anos depois, em sua enciclopédia do século XIII sobre as propriedades das coisas, o filósofo Bartolomeu Anglicus descreveu o verão como uma estação quente e seca que dura 3 meses, começando no signo de Câncer no dia 17 de junho e terminando no final do signo de Virgem no dia 18 de setembro. Junho era um mês agitado e desafiador no período medieval. No início da temporada de colheita, longos períodos de calor e estiagem frequentemente traziam secas e incêndios a enfrentar. Havia também exaustão pelo calor e insolação por trabalhar nos campos. O sol estava no seu ponto mais alto durante o verão, explicou Bartholomew Anglicus, e isso significava que ele brilhava diretamente sobre as cabeças dos trabalhadores, causando um excesso de bile amarela. A teoria humoral era o sistema médico que descrevia o funcionamento do corpo humano. Usada por médicos e filósofos gregos e romanos, era popular entre os medievais. Os humores se referiam aos 4 fluidos corporais: sangue, bile amarela, bile negra e fleuma, que se acreditava afetar o temperamento e a saúde de uma pessoa. Acreditava-se que desequilíbrios nos humores alterariam a personalidade e causariam doenças. A bile amarela era um humor quente e seco que se acreditava causar explosões de raiva. De acordo com Bartholomew, à medida que o corpo aquecia no verão, ele suava e depois secava, enfraquecendo e causando febres juntamente com outras doenças quentes e secas. Manuscritos médicos continham receitas de remédios para acalmar e reduzir os efeitos da queimadura solar. O livro de sanguessugas de Bold, escrito em meados do século X, compila males internos e externos. Uma receita aconselha o sofredor a, cito, ferver em manteiga galhos tenros de hera e untar com isso como uma espécie de creme solar aliviante. Ou algo mais parecido com o After Sun que você pode comprar hoje mesmo. A Trotula, textos sobre saúde feminina compostos no século XII em Salerno, Itália, registrou uma receita usando gordura de veado para tratar a aspereza do rosto causada pelo sol. Outro bálsamo para, cito, queimaduras de sol e fissuras de qualquer tipo que levanta a pele e a colore lindamente, e incluiu ingredientes como raiz de lírio, incenso e mastique, bem como chumbo branco que, claro, agora se sabe ser completamente tóxico. Mulheres das classes elite tentavam manter a pele o mais pálida possível. No passado, pele bronzeada era associada aos camponeses que trabalhavam nos campos. Mulheres de alto status mantinham a pele clara, evitando o sol. No entanto, elas poderiam sofrer envenenamento por metais ao usar maquiagem tóxica, levando a coma e morte.
Considerando tudo, provavelmente é melhor do que trabalhar no campo o dia todo. Para dores de cabeça causadas pelo calor do sol, a trotula recomendava o uso de óleo de rosa, pois ele alivia a queimação e o calor, e se a cabeça for ungida com ele, é bom para aquelas dores que acontecem às vezes em toda a cabeça ou parte dela. Se uma dama de lazer precisasse sair ao sol de verão, recomendava-se que usasse um chapéu de abas largas e carregasse um guarda-sol. Os camponeses não desfrutavam do luxo dessa sombra solar. Porém, manuscritos iluminados os retratam trabalhando arduamente nos campos usando chapéus e roupas mais leves, em vez das lãs usadas no inverno. Alguns homens estão sem camisa, como os retratados na página de agosto do Très riche Heures de Duc de Berry, um livro de horas do século XV criado para o duque. Não beba e afogue-se. A temporada de colheita começava com a fenação em junho e julho. O feno era usado principalmente como forragem para o gado e cavalos no inverno. Os animais precisavam ser afastados dos campos no verão para não comerem as valiosas colheitas, principalmente o trigo. Em certas ocasiões, famílias de camponeses precisavam diminuir o consumo de alimentos no verão para engordar o porco, a fim de abatê-lo e se sustentar com o produto durante o inverno. Feno era necessário em grandes quantidades para sustentar os valiosos animais durante os duros meses à frente. Então, uma colheita abundante era sempre bem-vinda. Porém, isso também apresentava desafios. Uma grande colheita era volumosa e poderia facilmente apodrecer se não fosse bem preparada. Então, era necessário cuidado para secá-la adequadamente no calor do sol antes do armazenamento. Todos participavam da colheita, homens e mulheres, jovens e idosos. O feno tinha que ser ceifado ou amontoado em pilhas, e era um trabalho que quebrava as costas no calor do sol de verão. Os idosos eram mais propensos a morrer nos campos de colheita durante o alto verão por exaustão e insolação. Ademais, é impossível saber quantos camponeses se afogaram em lagos, riachos ou rios ao tentar se refrescar após um dia de trabalho suado no calor de julho ou agosto, visto que a natação parecia ser uma habilidade rara entre os medievais. Somente em 1587, o professor de Cambridge, Everett Digby, escreveu um tratado em latim sobre como aprender a nadar. Foi 16 anos antes que o vice-chanceler da universidade proibiu todos os alunos de nadar no rio em Grantchester. Nem mesmo a ameaça de uma surra pública impediu os alunos de entrar na água. Tantos se afogaram antes quanto depois da proibição, às vezes até 3 de uma vez. E quantos acidentes e mortes foram causados por beber cerveja em excesso ao tentar saciar a sede em um dia exaustivamente quente. A colheita normalmente iniciava em junho, e muitos trabalhadores iam às grandes propriedades para o emprego temporário. O trabalho iniciava ao amanhecer, antes do sol esquentar demais. Os camponeses colhiam o feno antes de irem aos trigais em julho. Os trabalhadores eram comumente pagos em feixes de trigo em vez de dinheiro. Alguns trabalhavam para o seu senhor sem receber nada, pois eram obrigados a realizar trabalho de corveia. Esta era uma forma de trabalho não remunerado por um período limitado de tempo como um imposto por viver na terra. Às vezes, os camponeses precisavam fornecer suas próprias foices para serem empregados ou colher a safra manualmente. Após o preparo dos feixes, eles eram amarrados com fio de centeio ou corda. Os trabalhadores costumavam receber vinho ou cerveja antes, durante e no final do dia. Como todos vocês sabem, é sempre uma má ideia misturar álcool e trabalho duro sob o sol escaldante do verão. Uma vez concluída a colheita, os feixes eram movidos e armazenados e o debulhamento começava. Outros cereais eram debulhados para soltar os grãos da palha. Em regiões como a Normandia, os camponeses recolhiam qualquer palha restante nos campos, pois era utilizada para cobrir telhados, encher colchões e servir de cama para o gado. Com os campos vazios, os camponeses tinham o direito de respigar, podendo recolher os grãos caídos no chão. Morte ao sol. Acidentes podem ocorrer a qualquer momento, principalmente envolvendo crianças. Mas deixar portas e janelas abertas por causa do calor de uma noite de verão apresenta seus próprios riscos especiais, principalmente se você for sair e deixar seu filho sem supervisão.
Na Idade Média, bebês passavam muito tempo sozinhos nos berços, pois seus pais estavam ocupados em outros afazeres. Foi exatamente o que os pais da pequena Joanna de Arlund, de 1 mês, fizeram em Queenet Ward, Londres. Ao retornar, seus pais descobriram que um porco havia entrado pela porta aberta da loja e mordido a cabeça da criança tão gravemente que, citando, apesar dos melhores esforços de sua mãe, o bebê morreu à meia-noite. No entanto, nem todos os verões eram quentes. Na Inglaterra, durante o clima incomumente frio de 1351 em agosto, foi relatado que um rebanho de porcos morreu de frio e uma menina de 7 anos morreu de exposição ao frio quando se perdeu durante uma tempestade em junho. Em junho de 1388, um homem embriagado morreu de frio ao cair em um sulco quando retornava de uma taverna em uma sexta-feira à noite. Construtores e trabalhadores normalmente recebiam mais no verão do que no inverno, devido às horas mais longas de luz do dia. Em 1306, os pedreiros que trabalhavam na Catedral de Exeter eram pagos 5,25 de pence por dia no verão, mas apenas 4,5 pence no inverno. Durante o verão, os homens se mantinham ocupados com o trabalho de construção, realizando diversas especialidades como vime e barro, cobertura de palha, alvenaria e carpintaria. O aumento da construção no verão resultou em mais acidentes. 11% das mortes acidentais ocorreram com homens medievais durante trabalhos de construção. O perigo estava em todo lugar, desde serrar um dedo até cair de um andaime. Um trabalhador fraturou o braço ao ficar preso em uma roda e cabos usados para içar 2 pedras. Campos de fogo. O verão medieval era um momento perfeito para secas, incêndios e pragas. Havia exceções, mas na Europa a segunda onda da pandemia de peste, que começou com a peste negra, quase sempre ocorria durante o verão. A mortalidade pela doença atingiu o pico entre junho e setembro, desde meados do século XIV até o século XVII, foi uma tendência que não passou despercebida. Cientistas e médicos medievais acreditavam que o ar do verão estava corrompido e infectado e que o mau ar, ou miasma, era responsável pelos surtos. A crença não foi abandonada até a década de 1880, quando foi substituída pela teoria dos germes. Como ocorre atualmente, o calor e a secura do verão se tornaram um risco de incêndio em áreas urbanas e rurais. Em 1048, o monge John de Worcester relatou em sua crônica que, cito, fogo no ar, comumente chamado de incêndio, queimou muitas cidades e campos de milho em Derbyshire e várias outras regiões. Cidades e vilas com suas casas em estrutura de madeira já eram vulneráveis aos perigos do fogo, e um verão seco e quente apenas exacerbava os riscos. Em Paris, uma ordem real exigia que todos os cidadãos mantivessem um pote de água ao lado de sua porta em caso de incêndio durante o verão. Para os camponeses medievais, o verão era uma época ocupada. Como cerca de 90% da população estava envolvida em alguma forma de agricultura, era um momento para fazer as coisas e todos tinham que se envolver. Assim como hoje, eles buscavam formas de se proteger do calor, usando protetor solar, nadando, procurando sombra e se preocupando com incêndios florestais e secas.